Olá pessoal, sejam bem-vindos às nossas videoaulas. Estamos aqui hoje com a parte de sequências, certo? De números reais. Nós temos um resultado aqui muito interessante. Eu poderia dizer que é um teorema, tá? Mas vamos dizer que é uma afirmação que diz o seguinte: seja a n, aqui, uma sequência, né? Onde a gente deixa bem claro como é que se denota uma sequência. Então, n é o número natural, 1, 2, 3, infinito, e cada um dos AN é o número real. Então, uma sequência de números reais, essas aqui, A1, A2, A3, A4, certo? Vamos supor que ela seja uma sequência que convergente, ou seja, limite de AN, quando n tende para o infinito, é igual ao número P, tá certo? Vamos supor ainda que Bn seja uma subsequência de AN, certo? Então, o resultado. Essa subsequência Bn, ela é convergente também. E além do mais, o limite, quando n tende para o infinito de Bn, é igual a P. O mesmo P aqui que é o limite de AN. Legal? Esse resultado aí, ele é muito útil, e nós vamos ver, para mostrar que uma sequência é divergente, tá certo? Por quê? Olha, nós estamos dizendo que se a n é uma sequência convergente, tá? Então, toda subsequência de AN é convergente também, e para o mesmo número, P, tá? Então, se eu conseguir, dado uma sequência, eu conseguir duas subsequências que convergem para dois valores, certo? Tá? Ou que uma não converge, então a sequência AN em si não converge, certo? Utilizando esse resultado que a gente colocou, então, novamente frisando, se a n é uma sequência convergente com limite de n, quando n tende para o infinito igual a P, então toda subsequência de n deve convergir também para esse P, tá certo? Então, tomemos essa sequência aqui, a n, então, olhe, 0, 1, 0, 1, 0, 1, até o infinito, tá certo? Alternada, tá? Então, aqui é o A1, aqui é o A2, aqui é o A3, aqui é o A4, aqui é o A5 e assim por diante. Notem, os números ímpares, certo? Os termos de ordem ímpar, 1, 3, 5, tá? São iguais a zero, certo? Então, AN, A2N, A2, 2N menos 1, 2N menos 1, 2N menos 1 é ímpar, certo? É ímpar, para qualquer que seja N. Legal? Então, usar N, usar 2N menos 1, certo? Eu peguei 2N menos 1, mas eu poderia tomar 2N mais 1. Então, para N igual a 1, 2 vezes 1, 2 menos 1 é o A1, tá certo? Então, é o zero. Então, eu vou ter o zero. Para N igual a 2, 2 vezes 2, 4, menos 1 dá 3. Então, é o A3. Então, é o zero, tá certo? Então, esse aqui é 0, 0, pontinho, 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 0. Então, essa aqui é uma sequência convergente, tá? Porque ela é uma sequência constante, ela converge para 0, tá certo? Então, agora aqui, A2N, tá? 2N é par, é par. Então, uma maneira de representar um número natural par é escrever ele 2n menos 1 como ímpar e 2n como par. Para n igual a 1, 2 vezes 1, 2. Para n igual a 0, dá o 0, que não está aqui, né? Mas muitos autores consideram o 0 como um número natural, tá legal? Para nós estamos considerando a partir do 1 aqui. 1, 2, 3. Então, 2n é par, qualquer que seja n. Legal? Então, o que eu vou ter? A minha sequência, vamos colocar aqui assim, ó.
a minha sequência, né? Vai ser igual o quê? Para n igual a 1, 2 vezes 1, 2. Então é o A2, é o 1 aqui. Então é o A2, é o A4, é o A6 e assim por diante, tá certo? Aqui para nós o A2 para nós é 1, é 1. O A4 é 1, o A6 é 1 e assim por diante. Então nós vamos ter isso aqui, a sequência constante, 1, 1, 1, indefinidamente. Isso aqui converge para 1, porque a sequência é o quê? Constante. Notem que 1 é diferente, então são diferentes. Então nós conseguimos duas subsequências dessa sequência n, alternada 0, 1, 0, 1, 0, 1, que convergem para limites diferentes. Então, portanto, a n é divergente, certo? Então, reforçando, esse nosso resultado aí que nós colocamos no quadro, ele é útil para mostrar que uma sequência é não convergente. Legal? Vamos considerar uma outra sequência. Então, a n uma sequência, o a n é um número real, tá? Cada termo da sequência é definido como menos 1 elevado a n dividido por n. Então, a nossa sequência vai ser o quê? Quando n igual a 1, menos 1 na 1 dá menos 1, dividido por 1 dá menos 1. Quando n igual a 2, menos 1 elevado a um número par dá mais 1, dividido por 2 dá 1 meio. Quando n igual a 3, aqui dá menos 1, certo? E aqui dá 3. Quando n igual a 4, isso aqui dá 1 e aqui embaixo dá 4. E aqui dá menos 1 quinto e vai sendo assim, tá certo? Obviamente, a n, para nós, né? Ela tende para 0, né? Tanto os positivos como os negativos. Então, olha só. Vamos considerar aqui na reta, certo? Para nós aqui o 0, que vai ser o limite. Vamos considerar esse aqui como 1 e aqui embaixo como menos 1. Tá certo? Então, olha só. O primeiro termo da sequência, vamos colocar aqui como outra cor. O primeiro termo da sequência é o menos 1. Segundo termo da sequência é o meio, a metade aqui, ó. Então, aqui é meio, certo? Então, ela passa daqui, vai para lá. Agora, o terceiro divide em 3 partes aqui, né? Então, aqui, menos 1/3, tá certo? O outro lá, aqui é 1/4, ó. A metade do meio é 1/4, certo? Então, note que tanto pela esquerda ou pela direita, os termos da sequência n estão se aproximando de 0, tá certo? Então, aqui seria 1 quinto, que estaria aqui dentro, e o outro seria a metade de 1/4, que seria o oitavo, aqui, ó. Aqui o oitavo. 1 oitavo, tá certo? E aqui dentro o menos 1 quinto, tá? Então, essa sequência aí, né, alternada, né? Mas os denominadores vão crescendo cada vez mais, tá certo? E o que acontece em cima é que uma hora é menos 1, uma hora é mais 1. Então, obviamente, mostrando no gráfico, essa sequência, então, aqui para nós, é uma sequência aqui convergente. Nós sabemos, e não precisa demonstrar, que a nossa sequência, a n, né, converge, né? Ela converge para 0, certo? Então, vamos observar o seguinte, por exemplo, se eu pegar a subsequência dos termos de ordem ímpar, então, A2n menos 1, tá certo? Quando n igual a 1, 2 vezes 2, 2, menos 1, ou A1, então é menos 1. Aqui é o 2, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. É o A3, então está aqui, tá certo? Então, menos 1 elevado a 2n dividido por 2n menos 1
mudança de variável. Aqui é 2n menos 1 e aqui embaixo é 2n menos 1. Tá? Então, isso aqui, na verdade, converge para zero, obviamente, certo? Ó, note, números negativos, tá? Tão pequeno quanto eu queira, só que negativos. Mas estão se aproximando de zero, sim. Zero para a esquerda, digamos assim, tá? Quem entende limite, se aproximando de zero pela esquerda. E o A2N são os pares, olha só. A2N, todo número da forma 2N é par. Então, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8. Então, obviamente que isso aqui tende para zero, pela direita, vamos dizer assim, tá? Quem entende limite. Então, menos 1 elevado a 2N. Menos 1 elevado a um número par é sempre positivo. Então, dá 1. Dividido por 2N, dá 1 sobre 2N. Isso aqui tende para zero. Eu quero deixar bem claro que nós já sabemos que a nossa sequência N, certo? Essa aqui, né? É convergente. Então, não adianta eu ficar procurando subsequências que não convirjam, que convirjam para valor diferente desse aqui, tá certo? Então, olha só por brincadeira, só por brincadeira, vamos pegar uma subsequência. O que é uma subsequência, gente? O que é uma subsequência? Se eu tenho o AN, certo? Então eu coloco um AN com um índicezinho embaixo aqui, um ANI. Eu estou reindexando a sequência, tá certo? Como eu fiz aqui agora, aqui, ó. Vamos considerar a sequência da seguinte forma. A subsequência, para n igual a 2, fica 2 ao quadrado menos 1, dá 3. Então é o A3. Para n igual a 3, 3 ao quadrado menos 1, 3 ao quadrado dá 9, menos 1 dá 8. É o A8. Para n igual a 4, 4 ao quadrado é 16, menos 1 dá 15. Então é o A15. Aqui 5, 5 ao quadrado dá 25, menos 1 dá 24. Aqui 6, n ao quadrado é 36, menos 1 dá 35. Então, agora aqui. O que é o A3? Ímpar. É o menos 1 sobre 3. Aqui é par, o A8. É o menos 1 na 8 dividido por 8. É 1/8. Aqui é menos 1 na 15. Aqui é 1 sobre 24. E aqui é menos 1 sobre 35. Da mesma forma que a sequência original aqui converge para zero, essa aqui também converge para zero, tá certo? E até, digamos assim, mais rapidamente, converge mais rapidamente, porque aqui não tem os intermediários aqui, ó, 1/3, 1/4 e tal, já está partindo para 1 sobre 36. Isso aqui é muito mais rápido, ó, que converge para zero, tá certo? Então, o que eu acabei de falar? Que o nosso teoremazinho que nós colocamos ali, toda sequência convergente, para toda sequência convergente, toda subsequência dessa sequência deve convergir, tá? Por mesmo limite, tá certo? Então, dada uma sequência AN, tá? Convergente, tá? Toda subsequência de AN deve convergir para o mesmo valor. Se eu conseguir encontrar duas subsequências de uma sequência que convergem para valores diferentes, é porque a sequência original é divergente. Legal? Tá? Deixa um like aí, bacana aí. Se inscreve no canal. Fui!